Você, enquanto terapeuta da TCC, já se sentiu presa em um ciclo em que a reestruturação dos pensamentos automáticos do paciente traz apenas um alívio momentâneo, mas não gera mudanças comportamentais duradouras? Se a resposta for sim, pode ser um sinal de que é preciso voltar a atenção para o elo perdido entre os pensamentos automáticos e as crenças centrais, as crenças intermediárias, também chamadas de crenças subjacentes. Neste vídeo, vamos compreender suas características, as diferenças em relação aos pensamentos automáticos e as crenças centrais, os estilos de enfrentamento que geram e, principalmente, como identificá-las e flexibilizá-las para promover mudanças comportamentais consistentes. Mas antes, seja bem-vinda ao canal da Comunidade Clínica com Propósito. Eu sou a Ariane Luz, psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental, supervisora e empreendedora. E você também me encontra no Instagram, @psi.arianeluz. Quando começamos a estudar as crenças intermediárias, entendemos que elas se apresentam como regras, suposições ou pressupostos. Diferem dos pensamentos automáticos, que são situacionais, porque são prescritivas, condicionais e orientam comportamentos repetidos. São mais acessíveis que as crenças centrais e funcionam como scripts internos, traduzindo um nível mais profundo da cognição em padrões concretos de comportamento. Por isso, podem ser observadas em frases do tipo tenho que, devo ou se então. Exemplos comuns na clínica são: se eu não for perfeito, serei rejeitado, tenho que dar conta de tudo ou se eu pedir ajuda, vão me ver como fraco. É justamente nelas que encontramos os maiores impactos sobre o comportamento, já que orientam o estilo de enfrentamento adotado pelo paciente. De modo geral, existem 3 formas principais de lidar com essas crenças. A primeira é a manutenção ou resignação, em que o paciente se submete à crença como se fosse uma verdade absoluta. Nesse caso, alguém com crença central de desvalor, acreditando ser inadequado, acaba se comportando de modo a confirmar sua rejeição. O segundo estilo é o da evitação, em que o paciente foge de situações que poderiam ativar a crença. Um exemplo é o de alguém que acredita ser incompetente e, por isso, evita se candidatar a promoções. Essa evitação pode ser tanto cognitiva, como no uso de distrações ou substâncias, quanto comportamental. O terceiro estilo é o da hipercompensação, quando o paciente age no extremo oposto da crença, numa tentativa de provar que ela é falsa. Nesse caso, uma crença central de fracasso pode levar ao perfeccionismo e ao trabalho compulsivo, por exemplo. Apesar de parecer funcional, esse padrão leva ao esgotamento e mantém a crença intacta, pois qualquer deslize passa a ser interpretado como prova de que a regra estava correta. No processo clínico, é essencial raciocinar com clareza sobre como identificar essas crenças, quando intervir nelas e quais técnicas utilizar. Mas um ponto importante é lembrar que elas devem ser trabalhadas na fase intermediária da terapia. Para isso, é necessário que já exista uma aliança terapêutica consolidada, que o paciente tenha sido psicoeducado sobre o modelo cognitivo, que possua a habilidade mínima para identificar pensamentos automáticos e que apresente manejo de regulação emocional. Questionar regras muito rígidas cedo demais pode gerar resistência, desesperança ou até intensificar o autocriticismo. Então vamos ao passo a passo. A primeira etapa do trabalho é a identificação da crença. O raciocínio clínico começa observando padrões repetidos. Geralmente aparecem em construções condicionais, como se então, tenho que ou devo. A seta descendente é um recurso central aqui, pois permite partir de um pensamento automático e explorar o que ele significa até chegar à crença intermediária e central. E escalar de 0 a 10 quanto que o paciente acredita no pensamento é importante. Vale lembrar que, na maioria das vezes, o paciente não vai enunciar sua crença de maneira clara. Cabe ao terapeuta formular hipóteses, validar com o paciente e operacionalizar a regra em termos observáveis. Nesse processo, é útil pedir que o paciente escreva a regra, por exemplo, pois isso torna a hipótese testável e evita que a conversa se perca. Em seguida, é importante investigar a origem da crença. Quando o paciente entende que não nasceu com aquela regra, mas que a aprendeu em algum momento, torna-se mais possível flexibilizá-la. Muitas vezes, essas regras fizeram sentido em determinados contextos, como uma infância em ambiente rígido, em escolas competitivas ou em culturas que reforçavam papéis específicos. Mas quando trazidas para o presente, podem perder a utilidade. Perguntas como:
Onde você aprendeu essa regra? Em que momento ela parecia verdadeira? E ela ainda funciona para você hoje? Podem ajudar a contextualizar. Depois, passamos ao levantamento de evidências. Aqui, o objetivo é confrontar a crença com fatos concretos da vida do paciente. Se ele acredita, por exemplo, que não posso dizer não porque vou ser rejeitado, podemos explorar quantas vezes isso realmente aconteceu. Você rejeita pessoas que já disseram não a você? Se um vínculo não suporta um simples não, será que vale a pena mantê-lo? Essa análise começa a enfraquecer a rigidez da crença e prepara o terreno para a próxima etapa. E um ponto importante nessa etapa é fazermos a avaliação do contexto social em que o paciente vive atualmente. Há ambientes realmente rígidos e vulneráveis. Se, por exemplo, o vínculo de uma relação é tão frágil que não tolera um não, vale a pena ampliar a formulação e avaliar se a relação é justa. Ou seja, testar a regra também revela informações sobre a adequação do ambiente ao paciente. Então, nessa fase de levantamento das evidências, você avalia tanto a realidade externa, os eventos, quanto a interpretação do paciente sobre esses eventos. É uma etapa que prepara o terreno para a intervenção comportamental, porque gera material concreto para testar a hipótese. E a partir deste momento entram os experimentos comportamentais, que são fundamentais para testar a crença na prática. O terapeuta transforma a regra em uma hipótese a ser experimentada. Se o paciente acredita que, se eu atrasar 5 minutos, serei criticado, o experimento pode ser justamente atrasar 5 minutos e observar o que acontece. Para isso, é importante planejar em sessão o objetivo do experimento, a previsão do paciente sobre a consequência, medidas de intensidade emocional de 0 a 10 antes e depois do experimento, além dos critérios observáveis de resultado. Experimentos pequenos e graduais, como atrasar alguns minutos, responder mensagens mais tarde ou delegar tarefas, permitem coletar evidências concretas contra a crença. E um adendo: antes de realizar o experimento fora da sessão, o roleplay pode ser uma ferramenta essencial. Ensaiar a situação, trabalhar a linguagem assertiva, ajustar a comunicação não verbal e treinar estratégias de regulação emocional ajuda um paciente a se sentir preparado. Na sessão seguinte, a avaliação do resultado deve ser feita comparando a previsão inicial com o que realmente aconteceu. Normalmente, o desfecho é menos catastrófico do que o previsto, e esse contraste fornece material para reescalar a intensidade da crença, avaliando de 0 a 100%. Então, nesse ponto, o paciente já está mais flexível e aberto a reformular a regra em termos mais equilibrados. Assim, a crença, se eu não parecer competente o tempo todo, vou ser desvalorizada, pode se transformar em posso pedir ajuda quando necessário, e isso não diminui meu valor profissional. Esse processo deve ser consolidado com novos experimentos graduais, análise de memórias ligadas à origem da crença e, quando necessário, o desenvolvimento da autocompaixão para lidar com o autocriticismo. As crenças intermediárias são justamente o ponto em que pensamento e ação se encontram. São elas que moldam como o paciente age. Trabalhá-las de forma sistemática, identificando, contextualizando, confrontando com evidências, testando na prática e consolidando com treino de habilidades, é o que transforma insight em mudança comportamental real e duradoura na prática clínica. E me conte nos comentários se esse conteúdo trouxe contribuições para a sua prática clínica e se ficou alguma dúvida sobre o tema. E se você ainda não assistiu aos vídeos relacionados que mencionei ao longo deste vídeo, deixe o convite para que veja na sequência. Eles vão complementar e enriquecer ainda mais o seu aprendizado. Cada vídeo aqui é um convite para aprendermos, refletirmos e evoluirmos juntas. Até mais!